Quando ela aparece, algo começa a florescer. Ela fala sobre abundância, criatividade, prosperidade, expansão, fertilidade de ideias e crescimento. O tarô mostra que você está entrando em um período que aquilo que foi cultivado começa a produzir resultados. Projetos ganham força, relacionamentos se desenvolvem, oportunidades surgem, a autoestima cresce. A vida começa a responder de maneira mais positiva. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Victor Tarot. A leitura de hoje é a leitura para o signo de Leão. É importante lembrar que essa leitura é uma leitura geral, é uma leitura atemporal. Ela pode se conectar com você, como também nesse momento pode não se conectar. Se por acaso essa leitura não se conectar com o seu momento, eu peço que você assista outros vídeos aqui do canal, tanto vídeos que eu já produzi, vídeos que eu ainda vou produzir. E se essa leitura se conectar com você, eu já peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar dela também. Então, vamos ver o que o tarô tem para dizer hoje para o signo de Leão. Primeiro nós temos a carta do 6 de espadas, depois o rei de espadas, a força, o rei de copas, o 5 de paus, a imperatriz, o 10 de copas e por último o 10 de paus. Leoninos, a leitura de hoje traz uma energia extremamente poderosa, e o que mais chama a atenção não é apenas a força das cartas individualmente, mas a história que elas contam quando observadas em conjunto. Existe uma clara transição acontecendo. É como se o tarô estivesse mostrando alguém que passou por conflitos, desafios, desgastes emocionais e responsabilidades excessivas, mas que agora começa a enxergar uma nova direção. Muitos de vocês viveram meses em que precisaram ser fortes o tempo todo, fortes para lidar com problemas, para sustentar outras pessoas, para esconder emoções, fortes para continuar avançando mesmo quando estavam cansados. Mas o universo está trazendo uma mensagem muito importante nessa leitura. A verdadeira força não está apenas em suportar. A verdadeira força também está em saber quando soltar. E essa jornada começa exatamente com uma carta que fala sobre deixar algo para trás. A primeira carta da leitura mostra o 6 de espadas. E essa é uma carta de transição, uma travessia, uma mudança de cenário, uma saída de um período difícil. O tarô mostra que muitos leoninos passaram por situações que desgastaram profundamente sua energia mental e emocional. Talvez conflitos, preocupações, decepções, talvez responsabilidades que pareciam não ter fim. Mas agora existe uma movimentação acontecendo, ainda que lentamente, ainda que você não perceba todos os resultados imediatamente. Você está se afastando de algo que já não combina com a pessoa que está se tornando. O mais interessante é que o 6 de espadas não representa uma fuga, ele representa uma escolha consciente, a escolha de não permanecer preso ao sofrimento, a escolha de seguir adiante, de buscar paz. Muitos leoninos estão encerrando um ciclo que consumiu energia demais, e isso é algo que precisa ser celebrado, porque nem toda vitória acontece através da luta. Algumas vitórias acontecem quando você decide não permanecer onde não existe mais crescimento. Logo em seguida, surge o Rei de Espadas. E essa carta traz uma energia de lucidez, discernimento, inteligência e verdade.
O tarô mostra que existe uma situação em sua vida que começa a ficar muito mais clara. Talvez algo que antes gerava dúvidas, talvez algo que enviava sinais contraditórios, talvez uma decisão que parecia impossível de tomar, mas agora a névoa começa a se dissipar. O Rei de Espadas não toma decisões baseado apenas na emoção. Ele observa os fatos, analisa a realidade e age de acordo com aquilo que é verdadeiro. Muitos leoninos estão entrando em uma fase onde não aceitarão mais ilusões, não aceitarão promessas vazias, situações mal definidas. Existe uma maturidade surgindo, uma capacidade de enxergar além das aparências. E isso será fundamental para os próximos acontecimentos. Então, surge uma carta que possui uma ligação especial com o leão. A força. Essa carta não fala sobre dominar os outros, ela fala sobre dominar a si mesmo, controlar impulsos, transformar raiva em sabedoria, transformar medo em coragem, transformar dor em crescimento. O tarô mostra que você passou por experiências que poderiam ter endurecido seu coração, mas em vez disso, elas estão ensinando algo muito mais valioso. Estão ensinando equilíbrio. A verdadeira força não é reagir imediatamente. A verdadeira força é escolher a melhor resposta. Eu vejo muitos leoninos descobrindo uma capacidade emocional que nem sabiam possuir, uma resistência, uma maturidade, uma estabilidade interna. Você já superou desafios que em alguns momentos pareciam impossíveis, e as cartas mostram que essa mesma força continuará guiando seus passos. Aqui aparece uma figura extremamente importante, que é o Rei de Copas. E sua presença, ao lado do Rei de Espadas, cria uma combinação rara e poderosa, porque agora temos razão e emoção trabalhando juntas. O tarô mostra que você está aprendendo a equilibrar mente e coração, nem agir apenas pela emoção, nem agir apenas pela lógica, mas encontrar um ponto de sabedoria entre os dois extremos. Essa carta também pode representar uma pessoa importante, alguém maduro, alguém emocionalmente equilibrado, alguém que oferece apoio, orientação ou proteção. Mas, independentemente de representar alguém externo ou uma energia interna, a mensagem é clara. Você está desenvolvendo um nível de maturidade emocional muito maior do que possuía anteriormente, e isso mudará a forma como você se relaciona com o mundo. Mas nem tudo está completamente resolvido, porque surge o 5 de paus. E essa carta mostra disputas, conflitos, competição, choques de opiniões. O tarô revela que ainda existem situações ao seu redor gerando desgaste. Talvez pessoas que insistam em criar problemas, talvez ambientes onde existe rivalidade, talvez discussões que parecem não levar a lugar algum. Mas observe algo muito importante. O 5 de paus aparece depois da força e dos reis. Isso significa que você possui recursos para lidar com esses conflitos de uma maneira diferente. Você não precisa entrar em todas as batalhas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa gastar energia tentando convencer pessoas que já decidiram não compreender. Existe uma enorme diferença entre lutar por algo importante e desperdiçar energia em conflitos improdutivos. E o universo quer que você perceba essa diferença. Então chegamos a uma das cartas mais belas de toda a leitura, a Imperatriz. Quando ela aparece, algo começa a florescer. Ela fala sobre abundância, criatividade, prosperidade, expansão, fertilidade de ideias e crescimento. O tarô mostra que você está entrando em um período que aquilo que foi cultivado começa a produzir resultados. Projetos ganham força, relacionamentos se desenvolvem, oportunidades surgem, a autoestima cresce, a vida começa a responder de maneira mais positiva.
A Imperatriz também fala sobre valor próprio, sobre reconhecer sua beleza, sua capacidade e o seu potencial. Durante muito tempo você pode ter focado apenas nas dificuldades, mas agora o universo quer que você perceba tudo aquilo que existe de bom ao seu redor. Logo depois surge o 10 de copas. E essa carta é simplesmente maravilhosa. Ela representa a felicidade emocional, harmonia, conexão, realização afetiva, sensação de plenitude. O tarô mostra que existe potencial para momentos extremamente significativos, momentos que fazem você lembrar por que vale a pena continuar. Momentos que restauram a esperança, que trazem alegria genuína. Para alguns leoninos, essa carta pode falar sobre família, para outros sobre relacionamento ou sobre paz interior, mas em todos os casos ela aponta para uma energia de satisfação emocional profunda. Depois de tantos desafios, o coração começa a encontrar motivos para sorrir novamente. Mas a leitura termina com uma advertência importante, o 10 de paus. Essa carta mostra alguém carregando peso demais, responsabilidade demais, obrigações demais, preocupações demais. E o tarô faz uma pergunta muito direta: você está carregando apenas aquilo que é seu ou os problemas também que pertencem a outras pessoas? Muitos leoninos possuem um senso de responsabilidade enorme. Quando amam alguém, querem ajudar. Quando assumem um compromisso, querem cumprir. Quando recebem uma missão, querem concluir. Mas existe um limite. E talvez você tenha ultrapassado esse limite. O universo está mostrando que nem tudo precisa ser sustentado só por você. Nem tudo depende exclusivamente de você e nem tudo será resolvido através do esforço. Algumas cargas precisam ser compartilhadas, outras precisam ser abandonadas e algumas simplesmente não são suas. Quando observamos todas as cartas juntas, percebemos uma história muito clara. Você está saindo de um período difícil, está enxergando a verdade com mais clareza, está fortalecendo a sua maturidade emocional e aprendendo a lidar com conflitos de forma mais inteligente. Você está entrando em um ciclo de crescimento, está se aproximando de felicidade, realização, mas precisa aprender uma última lição: parar de carregar o mundo inteiro nas costas, porque existe uma diferença enorme entre ser forte e estar sobrecarregado. E essa diferença pode mudar completamente sua qualidade de vida. Leonino, as cartas mostram que uma fase de florescimento está começando. Existe abundância, felicidade, crescimento, cura e realização, mas tudo isso exige espaço para entrar. E talvez nesse espaço só possa ser criado quando você finalmente decidir soltar aquilo que está pesando demais. Você não precisa provar sua força para ninguém. Sua trajetória já provou isso. Agora o universo quer ensinar algo diferente. Quer ensinar que também existe força na leveza. Existe força na confiança, em pedir ajuda. Existe força em descansar. E existe força em permitir que a vida caminhe ao seu lado, em vez de tentar carregá-la sozinho. Aquilo que está chegando tem potencial para trazer muita alegria, mas para recebê-lo plenamente, será necessário deixar para trás alguns pesos que já cumpriram seu papel na sua jornada. E quando isso acontecer, você perceberá que o futuro guarda muito mais bênçãos do que preocupações. Então, Leonino, deixa nos comentários se essa leitura fez sentido com você, se ela se conectou com o seu momento, o que você achou. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com alguém que também precise ouvi-la. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo e tchau!